da assistência, por favor. Vamos dar início já à nossa atividade. Hoje a gente está fazendo uma atividade diferente, né? Hoje a gente vai fazer uma atividade diferente, assim, um bate-papo. A Cidinha vai conduzir para a gente, né? Então, já que todos estamos aqui, já harmonizados, já todo mundo já tomou assistência. Alguém não tomou assistência aqui? Todo mundo já tomou, né? Então tá bom. Ok. Então, tá. Vamos dar início à atividade, então. Vamos sentar confortavelmente, serenando os nossos corações, relaxando o corpo físico, sentindo a harmonia gostosa que se faz presente nesse ambiente. Sabemos que a equipe espiritual bendita do Pai já está aqui há muito tempo, preparando esse ambiente para nós. E vamos pedir a eles que possam estar conosco durante toda essa tarde, que eles possam nos intuir, abrindo as nossas mentes e os nossos corações, para que possamos estar receptivos para receber tudo que realmente viemos em busca, tudo que realmente necessitamos. Nosso mentor espiritual querido que está ao nosso lado nesse momento, sabe exatamente o que cada um de nós necessita e seremos atendidos nesse momento, recebendo o que necessitamos. Muito obrigado, Pai, por essa oportunidade bendita. Fica conosco, Mestre, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, muito bem. Vamos acolher aqui a nossa Maria Aparecida Borges, nossa Cidinha, que vai conduzir a atividade da tarde com vocês, tá bom? O tema da tarde é relacionamento, né, em família. Vamos acolhê-la com muito carinho. Boa tarde a todos. Uma alegria imensa estarmos unidos. Como o Itar disse, o nosso encontro, o relacionamento em família, no lar, nos bons e maus momentos. E eu gostaria de convidá-los para que aproveitássemos o ambiente espiritual da casa, porque enquanto estamos falando da nossa família, estamos falando do nosso lar, lembrarmos que pensamento é vida, como diz Emmanuel, e enquanto nós estamos aqui, a espiritualidade, os espíritos amigos, os anjos responsáveis pela nossa família, nosso anjo guardião, eles estão atentos a nos auxiliar, principalmente a encontrarmos a paz, a harmonia. E afinal, para que viemos aqui na casa espírita? Todos nós, né, chegamos até aqui justamente para buscarmos o alimento espiritual, buscarmos coisas que a gente não encontra em nenhuma revista, em nenhuma série, a gente não encontra em nenhum lugar, a não ser quando se fala de amor, quando se fala de espiritualidade. E nos tempos atuais, onde nós o tempo todo estamos sendo muito requisitados, há uma exigência muito grande, em termos, parece até, né, que se não tivesse um relógio, a gente diria que o dia dura mais tempo, de tão rápido, quer dizer, o contrário, o dia dura menos, porque a impressão que a gente tem, já acabou o dia. Por quê? Porque nós vivemos muito nessa correria que o progresso, de alguma forma, tem trazido. Então, nós não paramos, muitas vezes, para pensar. E nós fazemos a maioria das nossas ações no automático.
que a nossa alma pede um pouco de paz. E quando a gente pede paz, não é no automático. Quando a gente se refere ao automático, é, por exemplo, a gente está indo trabalhar ou está indo levar as crianças na escola, ou mesmo às vezes fazendo uma alimentação. Aí, enquanto nós estamos fazendo tudo isso, onde está o nosso pensamento? Nós estamos presentes? Nós estamos fazendo as coisas com presença? Ou aí, quando a gente viu, já chegou no trabalho e nem percebeu pelas árvores que passou, pelas flores, não percebeu as pessoas que passaram por nós. Então, esse automatismo nos tira do contato com o divino, com a espiritualidade. E eu parabenizo a cada um de nós que aqui estamos, porque nós, pelo menos neste sábado, viemos buscar algo que nos dê presença, que nos fale o que estamos fazendo aqui na Terra. Para que a nossa encarnação? Não é para a gente levantar e dormir e ganhar o salário e pagar as contas. Não é só para isso. É através disso nós conquistamos o quê? Qual é? Aqui todos são espíritas ou alguém não é espírita? Que está chegando pela primeira vez. Todos são. Então, se nós todos aqui somos espíritas, é porque a gente sabe, temos a certeza que somos espíritos. E espírito não morre. O corpo físico, ele nasce, se desenvolve e morre. Mas o corpo espiritual prevalece. Então, qual é o objetivo da nossa existência? Para que estamos aqui? Alguém poderia responder? Nós colocamos as cadeiras nessa disposição para que haja participação. O que nós estamos fazendo aqui na Terra? Quando a gente lê a codificação, Kardec diz assim, que há uma classificação dos espíritos. Na ciência espiritual, no esoterismo, então eles falam dos anjos, dos querubins, dos serafins, tronos. Agora, na doutrina espírita, nós falamos como? Existem nós, os espíritos, estamos começando, e qual é a nossa meta? Alcançarmos para sermos espíritos puros. Né? Quando Jesus disse, sede perfeitos como o Pai Celestial é esse o objetivo da nossa encarnação. Vir aqui, por que a gente nasce e renasce? Porque nossa encarnação atual é melhor que a anterior. E a nossa próxima encarnação vai ser melhor que esta. Se cumprirmos a nossa missão, que é buscarmos ser melhores. Então, quando a gente sabe por que nós estamos aqui na Terra, com certeza o nosso caminhar, o nosso dia a dia será diferente, não é? Quando eu acordo, por exemplo, quando nós vamos dormir, o que acontece com o corpo físico? Descansa. Descansa. E o anjo guardião faz o quê? Vem nos buscar, porque o espírito não precisa de descanso. André Luiz relata que há muitos espíritos que o corpo está dormindo e o espírito está lá esperando o corpo acordar. Mas não é para isso que a gente veio. Né? Enquanto o corpo descansa, o nosso anjo guardião nos leva para
há outros aprendizados para refletir o que aconteceu, para, inclusive, retomarmos o nosso planejamento reencarnatório, fazermos algumas alterações. É possível, gente. Não é porque a gente planejou, fez um planejamento, que ele não muda. Eu posso conversar com o meu anjo e falar: olha, quero mudar tais e tais aspectos. É possível. Há flexibilidade no mundo espiritual. Agora, quando nós somos conscientes disso, quando nós voltamos para o corpo carnal de manhã, nós temos que estar felizes, porque é mais uma oportunidade de evolução. Agora eu pergunto: qual momento que é mais proveitoso, mais significativo para nós como espíritos, na experiência da carne? Qual é a maior vivência que nos ensina a evolução espiritual? Em que ambiente que nós estamos, que a gente fala: não, aqui eu cresço espiritualmente? Onde é? Na família. Muito bem. É na família. A gente pode até falar: mas viver em família dá tanto trabalho, acho que é melhor eu viver sozinho, né? Mas aí a gente não tem nenhum desafio. E a gente aí não vai evoluir. Então, muito bem. Agora, então nós evoluímos no ambiente familiar. E como é o nosso ambiente familiar? O que significa companheirismo, que é o tema do nosso encontro? O que vocês acham? Vamos começar a perguntar. Companheirismo. Aí é tudo nessa vida. É tudo. Porque é paciência, é resiliência, é amor. Tem que ter muito amor um pelo outro, né? E nada é por um acaso, né? Então é isso que eu falo, que eu tenho meu companheiro já fazem 35 anos. É o meu segundo casamento. E olha, o primeiro só tenho 10 anos, mas o segundo é o meu companheiro. É o companheiro. Ele falou assim: eu te dou tanto trabalho. Eu falei assim: de maneira nenhuma. Eu falei assim: a gente está na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, sempre estando juntinho. Não é verdade? Tem que amar. Eu comecei pelo melhor dos depoimentos, pela mais experiente. Pois eu sentei aqui o primeiro. O senhor quer falar também? Enquanto não. Por enquanto, não. O que é companheirismo para você? Eu acho que é estar todo momento se colocando no lugar de quem está ali do seu lado, tentando ter o cuidado de saber como aquela pessoa se sente, o que ela precisa. Acho que é por aí. Ela me falou. É a gente suprir a necessidade um do outro, estar presente nos bons momentos, nos maus momentos, porque em qualquer situação a gente precisa de uma base, de um apoio. E dois é melhor do que um, né? Gente, mas vocês estão todo mundo arrasando. Agora eu te pergunto, o tema continua, né? Companheirismo ou maus momentos. O que são maus momentos? Eu acho que os maus momentos são quando aparecem as dificuldades, né? Na vida, não precisa ser o casal. Na família, né? O companheirismo é a família toda, né? Os amigos. Quando aparece uma dificuldade, vários tipos de dificuldade, né? Uma doença, né? Você tem aquela pessoa que às vezes está passando uma situação e não consegue
for para fora, e a gente como amigo olha, né, e percebe que tem uma coisa errada, um familiar, um amigo. São tantas situações, né, Cidinha? Pode ser por meio de dinheiro, às vezes as pessoas não conseguem sair de uma situação, né? E às vezes também não sabe pedir, né? Não sabe pedir um conselho para um parente, para um amigo. E o companheiro muitas vezes enxerga isso e está ali para apoiar, né? Nem sempre eu acho, eu acho que o companheiro consegue mudar. Mas é importante que você está ali e mostrar que você está ali ajudando com, né? Estendendo tua mão ali para dar uma força. Acho que é isso. Não dá pra escapar, não. É verdade. Dificuldades, por exemplo, desemprego, por exemplo. Você pode ficar por algum momento se sentindo incapaz e aí é importante você ter no seu companheiro algum suporte, né? Seria, acho que uma situação interessante. Dificuldades também é muito, né, questão de filhos também, né? Você vê também a dificuldade do seu filho, que para você não é tanto, mas que para ele naquele momento é. Então é difícil você conseguir, às vezes, em algumas situações, lidar com a dificuldade daquela pessoa, e para você tá fácil, mas para ela não. Então entender o mundo das outras pessoas, que para ela tá mais difícil, para você não. Falando nisso de filhos, hoje em dia nós estamos vendo muitas crianças com características diferentes, né? A minha filha ela tem dislexia. E quando nós ficamos sabendo disso, para mim foi um choque muito grande imaginar. O que é dislexia? A pessoa ela lê, só que ela não entende. Não consegue casar as palavras e entender. E eu pensei, nossa, como que pode, né? Eu leio e eu entendo, ela lê e não entende. Então tem outras. Hoje tem muitas crianças com outras dificuldades e a gente tem que estar aberto e com muita atenção para conseguir ajudar essas nossas crianças. Eles tocaram num ponto, né? Que também isso é companheirismo. Porque há situações que o casal, quando constata alguma dificuldade nesse âmbito, ao invés de se unirem, muitas vezes eles se isolam. Muitos chegam à separação, mas outros se isolam diante do problema e têm dificuldade de tocar no assunto, porque tem a dificuldade de aceitar aquilo que ele jamais imaginaria que o filho tivesse. Então nós vemos, principalmente aqui no DIGE, muitos pais que às vezes nós percebemos a dificuldade na criança, esse desafio, e os pais nem perceberam ainda. Não porque não percebeu, porque está desatento. É que tem a dificuldade de aceitar. Aceitar, porque nós queremos os filhos melhores que a gente. Nós queremos os filhos que sejam adultos, principalmente nos níveis materiais, não é? Bem-sucedidos, com sucesso. Mas nós nos esquecemos que é apenas uma limitação corporal, que por trás do envoltório carnal, esse espírito, ele é integral.
Ele só tem a dificuldade de se expressar ou de se relacionar com o mundo com o comportamento típico de todos nós, né? Hoje a medicina chama comportamentos atípicos. São simplesmente diferentes. Nós já percebemos que não são necessidades especiais. Não, eles são apenas diferentes. Nós é que, né, vejam como a própria sociedade está evoluindo. Antigamente falava que era deficiente, né? Olha, a própria palavra já fala, tem um déficit. Aí depois evoluiu para necessidades especiais. E hoje, simplesmente, eles são diferentes. Eles participam do mundo de uma forma diferente. Eu só queria lembrar que outro dia nós fizemos uma dinâmica com os jovens aqui em cima, e era uma atividade de meditação. E aí, quando nós terminamos, a menina falou assim, eu perguntei, todos conseguiram meditar, se acalmar, relaxar? Aí uma menina levantou e disse assim, eu não, tia, porque eu tenho TDAH. Gente, aí eu falei, muitas vezes a gente também tem que tomar certos cuidados. Porque a criança, quando coloca um rótulo, ela sabe tudo o que é. Bom, quem tem TDAH não se concentra, não faz isso, não faz aquilo. Então, ela não busca a essência dela. O que tem de diagnóstico de TDAH, gente? E o que tem de medicação? Eu não sou médica, nem sou psicóloga, então eu não quero julgar, né, os diagnósticos e as medicações. Mas sou mãe de 3 filhos e sou avó de 4 netos. Então, eu posso dizer que muitas coisas que são hoje rotuladas, eu não sei até onde é benéfico para principalmente o jovem e até para o adulto. Porque uma vez que ele tem aquele rótulo, ele se acomoda, né? E muitas crianças têm esse transtorno de atenção ou porque são muito agitados, porque antigamente as crianças brincavam onde? Na rua, no quintal, subia, pulava, descia. Então todas as crianças tinham TDAH antigamente, inclusive eu, não é? Meu Deus, o que eu subia no pé de ameixa lá que tinha em casa? Agora, as crianças de hoje, onde elas sobem? No máximo no sofá. Então, gente, onde essa criança põe essa energia? Aí depois vem e fala que a criança tem TDAH? Por quê? Porque ela não gasta a energia que precisaria gastar. Então, precisa... Os hábitos dos adultos estão influenciando as crianças, só que criança é criança. Ela tem um corpo etérico muito agitado. E aí ela precisa gastar. A gente só entrava para dentro de casa na hora de dormir, tomava banho e aí dormia. Agora imagina nós naquela época dentro de casa. Todo mundo ia querer dar Rivotril para nós. Não é? Então precisa pensar um pouco quando a gente fala que a criança é muito agitada. Ela não consegue prestar atenção, porque ela não tem tempo de se exercitar. Então há uma agitação interna. E isso é um desafio para os tempos atuais no relacionamento no lar. Porque o que acaba acontecendo com os pais quando a criança está muito agitada? A mãe fica exausta, irritada, não é assim?
O pai chega, ela já está nervosa, aí contagia. O ambiente todo se desarmoniza, porque a criança não pode subir no pé de ameixa, né? Aí ela faz coisas que ela precisaria exercitar, só que não tem onde. Então, esses desafios nos tempos atuais, quando o casal, ao invés de discutir de uma forma saudável, se isola, então o que mais complica o relacionamento no lar? O estresse emocional, não é? Que mais? Aquilo que disseram, o desemprego, uma doença, ou então uma mudança da rotina da família. Então, o ente querido precisa ser cuidado na nossa casa, então vem morar a avó ou a mãe, muda a rotina. E tudo isso é um convite para que o casal se una e não faça o inverso, que na maioria das vezes a gente percebe. Essa desunião. Então, como o ambiente não está favorável, um dos dois sai, volta tarde para casa, não quer participar daquele ambiente. Eu já ouvi muitas pessoas dizerem assim: olha lá o que teu filho está aprontando. Quer dizer, nessas horas da bagunça, é teu filho, meu não, né? Agora, quando é para contar uma coisa boa, nosso filho ganhou em primeiro lugar, mas quando está fazendo arte, é teu filho. Então, vejam como o relacionamento no lar, ele precisa de cuidado, E o que vai refletir na criança o relacionamento do adulto? Os pais estressados normalmente gritam, falam palavrões. E o que acontece com o ambiente espiritual? Lembrarmos que Emmanuel nos coloca aqui: pensamento é vida. Pensamento tem substância. É difícil a gente imaginar, né? A gente fala, como? O pensamento é... Vocês já prestaram atenção que quando a gente pensa muito, a gente fica cansado? Todo mundo já percebeu isso? Né? Pensa tanto, que parece que carregou um peso enorme e até a pessoa fala: nossa, eu estou cansada e não fiz nada. Por quê? Porque o pensamento, ele tem uma substância. E da onde ele se nutre? Das nossas energias. Porque nós somos energia. Então, imaginem um lar onde eu estou pensando muito, coisas normalmente ligadas à materialidade, né? Pagar contas, não dá conta, ou não está bom o relacionamento, coisas do cotidiano. Quando o marido, ou o marido que está assim, a esposa chega, e como está o ambiente? E a criança percebe tudo isso, principalmente porque ela fica dentro da casa. As crianças que ficavam no quintal, nas árvores, brincando, ela participava de um ambiente etérico bem diferente da casa. Os antigos, gerações passadas, quando eles conversavam de certos assuntos, as crianças não participavam. Não é assim? Todo mundo sabe disso, né? Mesmo que nós não passamos por isso, mas a gente sabe que as crianças não participavam das conversas. É extremamente sábio. É extremamente sábio. Porque a criança ouve, mas ela não tem a compreensão nem maturidade para entender. É como a gente falar:
Olha, você vai ficar brincando 1 hora. Gente, criança até 7 anos de idade, ela não sabe o que é tempo. Nós sabemos. Quando você fala, você brincou a tarde inteira. Para ela é interessante. A criança, ela vive na eternidade. Para ela tem essa coisa de tempo. Então, muitas coisas que nós falamos para a criança, ela não entende. É como a gente fala, olha, depois do almoço nós vamos passear. Aí a criança já está aqui na porta. Eu falei depois do almoço. Ela não entende, para ela vamos passear. É agora. Então, tudo isso faz com que a criança ela se desequilibre. Quando os pais estão ansiosos, nervosos, esse ambiente todo se agita. E você quer saber se um lar está em equilíbrio? É só observar a criança. A criança calma, tranquila, amorosa, é reflexo dos pais. E não que seja uma crítica, mas observem o próprio lar de vocês. Como é que estão os filhos? Se eles estão calmos, é porque a nossa relação está bem. Se a criança está muito assustada, muito nervosa, muito ansiosa, é porque as coisas não estão bem entre o casal. Eles são o termômetro. Agora, dos aspectos que a gente tem falado é que a criança, quando ela tem que ser repreendida, a criança fez uma arte, né? Te desafiou, falou coisas que você não queria, brigou, enfim. Quando os pais forem corrigir as crianças, que é dever dos pais corrigirem, mas não pode ser aos berros, gritando, chacoalhando de uma forma agressiva. Por quê? Analisem-se. Quando uma criança te faz alguma coisa errada, o que é que o pai sente? Como uma criança desse tamanho está me desobedecendo? Então fica se sentindo desafiado. O pai e a mãe se sentem desafiados. E aí querem impor para a criança que ele tem que te obedecer. Gente, agora vamos pensar. Olha que coisa mais incoerente. Um adulto marmanjo, mãe ou pai, diante de uma criança pequenininha, brigando com ele. É dever corrigir. Mas que antes eu me harmonize. Então eu fiquei irritada, é normal. A gente ainda está nesse estágio evolutivo. Eu estou desequilibrado, mas eu tenho que respirar, me acalmar, para depois corrigir. Porque aí não vai com a carga emocional que eu estou. Não vai com aquela... porque as palavras, elas vão carregadas do sentimento, da emoção. Assim como o pensamento é energia, a palavra também. Então, você primeiro se harmoniza para depois corrigir, que é dever. É dever dos pais corrigirem. Mas em harmonia. Bom, agora fala, Arnaldo. São abusadas, né? Porque a criança, desde pequeno, ela fala com os adultos como se ela fosse adulta. E ela te copia. É difícil, viu? A gente não é assim, gente. Mas vocês não eram assim, porque vocês imitavam os pais de vocês, as mães de vocês. As crianças nos enfrentam porque elas nos copiam. Então, ela observa como eu me comporto e ela vai fazer igualzinho. Igualzinho. Eu tenho um neto de 1 ano e 4 meses. Ele é uma doçura. Mas
o irmão de 10, quando às vezes não dá certas coisas, ele... Como o Bento faz? Igualzinho. Quando ele está lá, ele é pequenininho, mas ele gosta muito de colocar as coisas uma em cima da outra. Mas ele tenta uma vez, tenta duas, tenta três. Na terceira ele... Igual o irmão. Então é por isso que eles nos enfrentam, porque eles estão simplesmente nos imitando. Então quando a gente vê um filho fazendo arte, nos desafiando, aí você pensa, olha que Arnaldinho sapeca, né? Porque ele é a gente. Ele é a gente. Presta atenção, né? Cada um fala, ó, a minha cópia aí. Então, nesses momentos, também é uma coisa assim de companheirismo. Às vezes, principalmente as mães são bem, assim, né? Aquelas leoas, né? Eu posso corrigir meu filho, mas ninguém põe a mão neles. E aí, às vezes, o pai vai fazer uma correção. E a mãe não gosta do jeito que ele corrigiu. E aí, o que é a tendência das mães? Não, você não devia fazer isso na frente da criança. O que a gente fez? Tiramos a autoridade do pai. Aí o que a criança sabe? Que ele pode fazer o que quer, porque a mãe vai proteger. E onde ficou o companheirismo do casal? Para o espaço. Então, mesmo que a gente discorde da ação do nosso companheiro, a gente, naquele momento, não pode falar na frente da criança. Depois a gente vai conversar. Mas nunca tirar a autoridade. A criança, ela sempre tem que ver que pai e mãe, entre aspas, é um. Ai, pai, deixa eu ir jogar bola. Fala com a tua mãe. Aí fala com a mãe. Ah, fala com o teu pai. Quer dizer, os dois têm que tomar uma decisão. E o outro apoiar, mesmo que naquele momento a gente discorde. Então, muitas coisas que às vezes a gente fica emburrada, sem conversar uma semana, por conta dessas pequeninas coisas e que se tornam grandiosas. Então, há um pedagogo, um psicopedagogo suíço, Pfizer, que ele propõe a comunicação colaborativa em nome na construção da paz. É uma proposta para casais muito, mas muito interessante, funciona. Então, o que ele diz, né? Que primeiro, quando há uma discussão, que alguém falou, o seu marido falou para você, você gasta muito. Um exemplo. Você não controla o dinheiro. E aí aquilo já... mas você comprou isso? Você comprou aquilo? Aí fica aquela luta de poder, né? Eu quero ganhar discussão. Então, ao invés de nós ficarmos nesse embate dentro do lar, qual é a sugestão dele? Que ao invés de você falar, olha, você me chamou de gastona, e aí eu falo para ele, você fica comprando coisas supérfluas, um exemplo. Então fica, um joga no outro o que fez, né? Ele sugere que a gente fale o que a gente sentiu quando alguém fez uma crítica. Porque crítica dói, né, gente? Crítica dói, por mais boba que seja. Uma crítica dói para o outro. Então, quando um dos dois fala alguma coisa nesse sentido, qual é a sugestão? Você falar o que você sentiu. Então, por exemplo, o meu marido me falou que eu não tenho limites para gastar dinheiro.
Aí o que eu vou dizer? Olha, quando você falou isso, eu fiquei muito chateada porque eu achei que você não enxerga tudo aquilo que eu economizo, tudo aquilo que eu procuro colaborar nas nossas contas financeiras. Então você vai falar o que você sentiu quando foi criticada e vice-versa. É difícil, gente. Sabe por quê? Porque tem o orgulho. Quando eu vou contar como eu me senti, envolve o orgulho. Porque eu quero que o outro seja o culpado. E quando eu falo, olha, eu me senti humilhada, eu me senti desvalorizada. Então, de uma certa forma, mostrar a nossa fragilidade. Nós não somos frágeis. Por que a gente precisa ser tão forte? Por que a gente precisa ser superior? Então, uma das propostas é essa, que um fale para o outro, né? Assim que houve a crítica, você colocar para o outro o que é que sentiu quando foi criticado. Uma outra ele diz, a escuta ativa. Então, por exemplo, quando eu estou falando, ou ela está falando, o que está sentindo quando foi criticado, eu tenho que ouvir. Mas não como muitos fazem com desprezo. Vai falando, e nem está prestando atenção. Você tem que sinalizar para o outro que você está prestando atenção. Você olha nos olhos e você está disposto a ouvir o que o outro está sentindo. E outra coisa, nós muitas vezes falamos uma coisa e o outro entende outra. Né? Então, às vezes, quando o marido falou para a esposa, você gasta muito, era um sentido e ela entendeu totalmente diferente. Então, tem que haver essa atenção. O que você entendeu? Né? Quando começou a discussão, olha, você me ofendeu. Mas calma, o que você entendeu do que eu falei? Então, isso tudo é um relacionamento de companheirismo. E estabelecermos um acordo. O que é um acordo? Acho que todo mundo já passou pela experiência. É você. Não, fica aquele bate-boca que não dá em nada. Alguém já passou por essa experiência? De ficar batendo boca e não dá em nada? Então, fazer um combinado. Antes, combinar o quê? Olha, quando a gente perceber que as nossas discussões não estão dando em nada, aquele que perceber, fala, lembra o nosso combinado, vamos parar. Porque é diferente de quando a gente combina, olha, quando acontecer isso, nós vamos fazer assim. Quando é combinado, é muito diferente de alguém dizer, cala a boca, fica quieta, para de falar. Né? Agora, quando fala, olha, nós estamos indo longe demais. Isso não é bom para nós. Então, o outro fala, é mesmo, a gente combinou. E aí ele vai além. Quando a gente parar, ou vai fazer uma caminhada, os dois, ou vão tomar um sorvete, ou tomam um café, e não toca naquele assunto. Mas o que a gente vai perceber? Que nós estamos unidos, apesar da discordância. Quando a gente faz esses combinados, a gente consegue caminhar. Porque, gente, todos nós somos diferentes. Então, o tempo inteiro tem discordância. E a gente levar o passado para o presente também não é saudável. Eu tenho 45 anos de casada. Vocês imaginem se eu levasse coisas desde 45 anos para o presente.
Meu Deus, eu ia ter que escrever um texto falando, olha, você fez isso, você fez aquilo, você fez aquilo. Você fez... Então, não é saudável. Né? De manhã, um dos pais disse assim, de manhã é um novo dia. Assim tem que ser o nosso relacionamento. Nós tivemos a discussão, a gente pode retomar, mas quando a gente dá essa pausa, sem ficar de mal, sem olhar para o outro, por isso que ele sugere fazer um cafezinho, ir tomar um sorvete, quer dizer, não é, olha, vamos parar e cada um vai para um lado. Não, é juntos tomarem um café. Porque isso é companheirismo. A gente, naquele momento, a gente discordou. Mas isso não significa que a gente vai ficar assim uma semana. Eu tenho um combinado com meu marido, né? O que a gente faz? Porque discordar, a gente discorda o tempo inteiro. Mas discordou, a gente continua conversando na mesma hora. Na mesma hora. Muda de assunto, depois a gente retoma, mas com outro ânimo. Então, nunca a gente vai dormir de mal. Nunca. Então, pode ter discordado, pode pensar diferente, pode isso, pode aquilo. Porém, à noite se dá um beijo, boa noite, fazemos a nossa prece juntos. É uma proposta. Né? A construção do companheirismo começa, é dia a dia. Quando a gente namorava, era muito fácil. Cada um dormia numa casa, mas quando a gente convive, precisa de esforço. E por que é importante? Nós nos esforçarmos. No início, o que nós dissemos? Que para a nossa evolução espiritual, o lar, a família, é o melhor caminho. Quando nós nos acomodamos no relacionamento, é assim mesmo, a gente fica uma semana sem conversar, depois a gente conversa e aquilo só vai piorando. Nós estamos como espiritualmente? Estagnados na nossa evolução. Porque a gente não melhorou o relacionamento, não se esforçou para que criasse um brilho no relacionamento. Então, a gente se esforçar para que o nosso lar tenha paz, tenha harmonia, eu preciso de dedicação, eu preciso de treino. Viver bem é um treino. Hoje eu me proponho, ao dormir, dar um beijo e falar boa noite. É um treino. Aquele que esquecer, lembra o outro. Você não vai me dar boa noite? Você não vai me dar um beijo? E o celular, gente, bem longe da nossa cama. Televisão, na minha casa, não tem no quarto. Porque o quarto é dos dois. E não de um monte de companhias lá, né? Que tem gente que dorme em bebida, sei lá como que fala, assim, hipnotizada pela televisão. Põe um controle para desligar daqui 1 hora. Ai, é o tempo que eu durmo. De que jeito que eu durmo? Eu durmo anestesiada, não sei nem a palavra. Porque eu tô lá, né? Eu durmo. Bom, agora, aquele filme, aquele monte de estímulos luminosos, e é assim que eu durmo. Como que o anjo vai me buscar para eu ir para o mundo espiritual? Não vai, porque eu estou tão zureta com aquela programação. Então, meus queridos, a nossa evolução espiritual depende apenas de nós. E que a gente tenha a sabedoria de saber o que é saudável para nós. Não há como nós irmos para o mundo espiritual sem fazermos silêncio, enquanto acordados, para que a nossa alma se acalme e se desprenda para os mundos superiores.
não tem como eu bem viver se eu fico comendo com o celular na mão, se eu fico fazendo as coisas dentro do lar, sendo que o meu companheirismo é o celular. Quer dizer, nem é companheiro, né? Pode ser uma companhia, mas não companheirismo. E o nosso parceiro, nosso marido, nossa esposa, seja quem for, a gente nem conversou, porque ficamos entregues ao celular. Que a gente se entregue aos nossos amores. Que a gente olhe um para o outro, coloque o celular e vá namorar, ao invés de ficar o tempo inteiro hipnotizado. E sabe, Jesus tinha tanta sabedoria que ele dizia assim, que onde 2 ou mais pessoas se reunissem em seu nome, ele ali estaria. Jesus é o quê? É o símbolo do amor. Amai o vosso irmão, perdoai, seja benevolente, misericordioso. Deus, Jesus, é o amor encarnado, que veio aqui exemplificar. Então, quando nós nos propomos a nos amar em todos os aspectos, carnais, espirituais, em família, quando seja algo saudável que una os casais, o nosso lar se ilumina, se enche de amor e envolve os nossos filhos, dá segurança aos nossos filhos e dá segurança a nós mesmos, porque nós saberemos que mesmo nos momentos desafiadores, nós estaremos juntos, parceiros, com um único objetivo: praticar o amor em toda a sua essência. Que esse final de semana a gente use bem menos o celular e possamos nos abraçar. Assim como a gente anda com o celular no bolso, que a gente ande com nossos amados bem agarradinhos a nós. Final de semana maravilhoso para você. Obrigado, Cidinha. O único recadinho que nós temos hoje é na nossa atividade da semana que vem, né? Nós vamos ter o tema autoconhecimento, a viagem mais importante da nossa vida, com a Bernadette Stolay. Todos estão convidados, tá bom? Então vamos então para o nosso encerramento, novamente, serenando os nossos corações, relaxando novamente o nosso corpo físico. Nesse momento agora vamos agradecer pela oportunidade de aqui estarmos, agradecer por todo o aprendizado que recebemos, por todo o material que temos para reflexão durante toda essa semana e durante toda a nossa vida. Vamos levar esse material conosco, no nosso coração. Vamos trabalhar um pouquinho cada dia nessa atividade tão importante que é o relacionamento entre irmãos. Vamos pedir que a equipe espiritual bendita do Pai nos acompanhe durante toda essa semana, que possam nos acompanhar de retorno aos nossos lares, possamos realmente ter uma semana abençoada, que possamos estar aqui novamente na próxima semana para mais uma vez nos banhar em seu manancial de paz, de amor e de luz. Nós sabemos, Pai, das dificuldades que temos. Todos nós estamos aqui para superá-las e com a ajuda de sua equipe bendita, vamos conseguir ultrapassar todos os obstáculos que temos. Muito obrigado por essa oportunidade bendita, por essa casa bendita que nos acolhe tão bem. Fica conosco, Pai, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Vamos só aguardar, tá, pessoal? Que os nossos pequenos já vão descer e vão vir aqui encontrar a gente aqui mesmo. Só aguardar, tá bom? Muito obrigado, um ótimo sábado, um ótimo domingo a todos. Ótima semana.